Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet, que estão nos acompanhando. Queria saudar a todos. Nós estamos voltando de dias de retiro, de grandes coisas que Deus fez e já tem feito nessa noite. E eu gostaria nessa noite de seguir a palavra que eu ministrei nessa manhã no retiro. Eu gostaria de dar sequência nela. Quantos aqui foram abençoados com a palavra dessa manhã? Amém? Então, mulheres, vocês me desculpem, mas eu vou seguir e vocês vão se perder um pouco, mas eu acho que os homens vão ser abençoados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recapitular um pedaço para contextualizá-los e depois eu sigo daquilo que o Senhor deseja fechar nessa noite, encerrar nessa noite aquilo que foi produzido esse final de semana. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que não tem preço a alegria de você ver as pessoas sendo transformadas diante dos teus olhos. Não tem preço presenciar o que eu presenciei esse final de semana. O homem foi criado por Deus, e eu falava isso essa manhã, o homem foi criado por Deus para deixar um legado. O homem foi criado por Deus para gerar filhos. Deus, quando criou o homem, fez o homem como o único ser de toda a criação, à sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Que Deus colocou no homem, quando eu falo homem, ser humano, homem e mulher, as características dele como Deus. E Deus criou o homem com um propósito de deixar o homem um legado, de ter alguém com quem ele compartilhasse no mesmo nível de pensamento, com alguém que tivesse o mesmo poder de criação, com alguém que tivesse o mesmo poder de avaliação daquilo que foi criado, com alguém que tivesse o mesmo poder de administração, de governo que só ele tinha. E ele delegou isso ao homem para que ele pudesse ter alguém com quem ele compartilhasse. Então ele fala assim, olha, você pode governar sobre todas as coisas, e descia todo final da tarde e falava, e aí, o que você achou de hoje? Como que foi? E eles podiam conversar no mesmo nível. E nós, como homens e mulheres, temos a mesma necessidade de deixar um legado. Por isso nós só nos encontramos como pessoas quando nós conseguimos gerar vida. E não só gerar vida no que se diz respeito a gerar filhos naturais, mas gerar filhos espirituais. Eu contei aos homens no retiro que quando eu conheci a minha esposa, eu tinha acabado a faculdade, um período difícil, recém-formado. Ainda não tinha meu carro, eu ia vê-la de bicicleta, e eu tive a oportunidade de construir toda a minha vida ao lado da minha esposa. E quando nós já estávamos com alguns anos de casado, e Deus foi nos abençoando financeiramente, as coisas foram melhorando, ela brincava comigo e falava assim, Kiko, se você tivesse solteiro, você estava bem, hein? Porque a vida de casado existe mais gastos, tem mais despesa. Ela falou, se você estivesse sozinho, você estava bem. E teve um dia que eu falei para ela, para de falar isso, porque ela sempre brincava com isso, né? Principalmente quando vinham as contas no final do mês. Olha, se vieram as crianças, se você estivesse sozinho, você estava bem. Eu falei, para de falar isso. O que vale para a vida de um homem? Acumular riquezas, ter uma bela casa, ter bons carros, ter uma bela piscina para usufruir sozinho? Qual a graça da vida se você não gerar um legado, se você não tiver alguém para compartilhar, né? Uma das necessidades básicas do homem é companheirismo, que a gente aprendeu esse final de semana. Mas o companheirismo não é com amigo no bar. O companheirismo não é só jogar um futebol com os amigos. É o companheirismo primeiramente da esposa e dos filhos. A gente é preenchido com isso. E quando isso vai sendo roubado da sociedade por um montão de mentiras que estão sendo colocadas, o homem vai se tornando uma pessoa frustrada, porque ele conquista, ele avança, mas ele não tem alegria de compartilhar suas conquistas. Então, se hoje eu posso ser uma referência, eu posso gerar filhos, eu devo primeiramente a Deus, mas sem dúvida nenhuma a minha esposa. Ela quis me honrar nessa noite, mas é difícil ela me honrar mais do que eu tenho que honrar ela, porque eu sei que a melhor parte, porque quando a gente se casa a gente se torna um, a melhor parte da minha vida é a Leila.
E eu tenho convicção, isso não é demagogia, eu não estou falando isso de púlpito, ela sabe disso. Conhecer a Leila me fez um homem melhor. Conhecer a Leila me fez amadurecer. Conhecer a Leila me fez ser um homem apaixonado pela vida. Porque eu comecei, a Bíblia fala que um homem pode conquistar tesouros, riquezas, mas do Senhor vem a esposa sábia. Ou seja, a Leila na minha vida é a manifestação de que Deus me ama. É o presente que Deus colocou ao meu lado. Amém? E eu queria que você olhasse para sua esposa e visse ela como um presente de Deus para a tua vida. Olhe para ela e fale assim: você foi um presente que Deus colocou na minha vida. Fala isso para tua esposa agora. Ô Manu, não é para beijar, Manu, é só para falar. A Manu já se empolga, cara. Fala, e é para o homem falar. Ficou vermelha, tadinha, brincadeira. Amor, ó, fazer que nem o Maurício fez para mim, ó. Maurício. E nós temos visto Deus fazer grandes coisas, Deus fazer milagres verdadeiramente na vida de homens que têm sido transformados. Nesses dias nós vimos muitas coisas, muitos exemplos, muitos testemunhos. Dani testemunhou, o Júnior testemunhou, o Gleison testemunhou, o Adriano testemunhou, Felipe Arcas testemunhou. Quem mais? O Ricardo da Fabi testemunhou. Mais alguém? O Tiago, meu irmão, testemunhou. E a gente viu aquilo que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, tantos exemplos práticos, mas nada, nenhum exemplo de um milagre, nenhum exemplo de um toque, nenhum exemplo de um sinal de Deus tem sentido se não houver de fato um encontro com Cristo na sua vida. Existem várias passagens bíblicas de homens que foram tocados por Deus, que experimentaram milagres nas suas vidas e que não foram transformados. Eu falava para os homens nessa manhã que Judas foi alguém que acompanhou o ministério de Jesus de perto. Judas viu Lázaro ser ressuscitado, Judas viu os cegos enxergarem, mas ele escolheu presenciar milagres, mas não ser transformado. Foi uma escolha dele. Pedro, durante todo o ministério de Jesus, esteve ao lado. Pedro andou sobre as águas. Você imagina se você tivesse a oportunidade de estar diante de Jesus e caminhar sobre as águas, e mesmo assim não ter transformação na sua vida. Pedro foi tocado pelo Espírito Santo, mas não foi transformado. A transformação de Pedro foi uma segunda etapa da vida dele depois da morte do Senhor. Quantas pessoas têm anos de evangelho, foram tocadas, tiveram assuntos e problemas de suas vidas resolvidas? Quantas mulheres estão aqui e percebem nitidamente que os seus homens estão mudados? Oraram por anos para ver uma transformação na vida dos seus homens e estão vendo o favor de Deus. Foram tocadas, mas nem isso produziu transformação nessas mulheres. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ver o mover de Deus nas suas vidas e pararam nisso? Pessoas que foram tocadas, mas não foram transformadas. O Felipe Arcas falou algo no testemunho dele que eu concordo 100% com ele. Cadê o Felipe? O Felipe falou assim: eu não acredito em crente desviado. Eu falei para ele, eu também não. Eu falei quando eu peguei o microfone, eu falei, eu também não acredito. Eu acredito em pessoas que foram tocadas, mas não foram transformadas, porque é impossível alguém que tenha sido transformado numa experiência pessoal com Cristo abandonar essa vida. É impossível você olhar para trás. É impossível você chegar, depois de tudo que faz, depois de um encontro pessoal, depois de uma transformação no teu interior, você falar assim: não quero mais isso, vou voltar para o mundo. Não tem como explicar. Não existe pessoas desviadas, existem pessoas que não foram transformadas. Eu sei que existem pessoas aqui que já tiveram experiências com o Senhor 10, 15, 20 anos atrás. O que te fez parar? É porque você foi tocado, mas você não foi de fato transformado no seu interior.
Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 20. Lucas 17. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Eu queria parar aqui. Haviam 10 leprosos. Naquela época a lepra era pior do que uma simples doença. A lepra era sinônimo de pecado. As pessoas leprosas eram colocadas à parte da sociedade. As pessoas leprosas eram colocadas de lado, à margem da sociedade, eram completamente rejeitadas. A maioria dos leprosos tinham que andar com algum tipo de sino no pescoço, para quando passassem as pessoas ouviam o sinal e se afastavam deles. Pessoas rejeitadas. E entre esses 10 leprosos, 9 eram judeus. 9 eram da única religião oficial na época. 9 eram pessoas que foram criadas numa sinagoga, frequentavam a igreja, eram religiosos, politicamente corretos, da religião oficial. Esses 9 estavam juntos de um samaritano, um homem que já era rejeitado pela lepra, mas também era rejeitado pela sua religião, porque não era uma religião aceita entre os judeus e os samaritanos não se bicavam. O samaritano era uma espécie, eu não vou citar nenhuma, é uma religião oposta ao cristianismo para a gente hoje. É como se você olhasse alguma religião com uma rejeição e falasse assim: nossa, até que algumas aí vai, mas esse cara aqui faz isso? É dessa religião? O samaritano era esse cara, que além de leproso era desprezado pelo jeito que ele cria. E esses 10 homens, quando viram Jesus passar, um falou para o outro: olha, eu acho que era Jesus, o Filho de Deus. Estão falando que ele é o Filho de Deus. E eles fizeram algo que eu e você fazemos todos os dias. Falaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Quantos aqui chamam Jesus de Senhor? Agora, de quantos ele verdadeiramente é Senhor? Ele não era Senhor daqueles 10, mas eles o chamaram de mestre. A gente também chama Jesus de Senhor, muitas vezes ele não sendo Senhor de nada na nossa vida. A gente faz o que quer, a gente faz o que dá na telha, a gente faz o que a gente tem vontade, e a gente fala: não, Jesus é meu Senhor. Os 10 falaram: mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus falou para eles uma ordem: vai, ide, apresentei-vos ao sacerdote. Aqui existe uma chave. A obediência à palavra dada por Jesus produz na sua vida cura e libertação. Quantos aqui têm ouvido a palavra de Deus há anos e não colocam em prática? Se você ouve e não coloca em prática, você nunca vai experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida, a libertação que Deus tem para a tua vida. Porque o que te faz transformado não é ouvir, é colocar em prática. E aqueles homens ouviram: olha, vai e apresente-se ao sacerdote. E eles foram, e pelo fato de obedecerem, no caminho eles foram curados. Você consegue imaginar a cena? 10 leprosos, 10 homens enfermos caminhando em direção, e quando eles olham nos seus corpos, já não tinha mais a lepra. Aquilo que os colocava à margem da sociedade, aquilo que era sinônimo de rejeição, aquilo que impedia eles de terem uma vida social normal, aquilo é instantaneamente removido. Eles são tocados, curados instantaneamente. E diz a Bíblia que 9 deles olham: pô, que legal, cara, funcionou, e seguem seu caminho. E um deles
volta desesperado. Cadê Jesus? Cadê o cara que me curou? Se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar, agradecendo de alegria por aquilo que tinha acontecido na vida dele. E quando Jesus olha aquele samaritano, porque quem voltou não foi nenhum dos 9 judeus, nenhum dos religiosos, nenhum daqueles que aos olhos da sociedade estavam na religião oficial, porque a religião muitas vezes ela mascara sinal de presença de Deus, mas um interior podre. Aqueles 9 tinham essa aparência de religiosos, mas o interior deles não tinha nada. Seguiram a vida, conseguiram o que queria, foram tocados por Deus, mas não foram transformados. Foram tocados, mas continuaram com as suas vidas do mesmo jeito. Quantos domingos você vem aqui, sente arrepio, calafrio, chora, e a sua segunda-feira é a mesma coisa? Por quantos anos você frequenta a igreja e nunca mudou a sua maneira de ser? Esses 9 homens receberam um milagre, foram tocados no seu próprio corpo e saíram como se nada tivesse acontecido. Mas teve um que voltou. E esse um era um samaritano. E quando Jesus olha e vê ele voltando, ele fala: ué, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Jesus fica impressionado que aqueles que se diziam religiosos não conseguiam ter um coração grato. Quem voltou foi o estrangeiro? Quem voltou é o cara que nunca frequentou a igreja? Quem voltou é o cara que para os religiosos tinha um preconceito? Foi ele que voltou? E ele disse a esse homem: levanta-te, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nessa passagem, Jesus nos mostra algo fantástico. Ele nos mostra que dos 10, 9 homens foram tocados, mas não foram transformados. Mas um deles foi tocado e pela sua atitude alcançou transformação e salvação. Esses 10 homens, eles tinham muitas características que nós temos nas nossas vidas. Todos nós herdamos, quando nascemos, crenças que vêm de tradição, que vêm de religião e que vêm de fé. Isso compõe as nossas crenças. Tradição, repita comigo: tradição, religião e fé. Aqueles 10 homens eram compostos de tradição, religião e fé. E existe muita hipocrisia hoje em dia. Pessoas que preferem morrer numa religião do que ter a coragem de ser transformado. Porque é cômodo você ficar numa religião. Você cumpre um ritual e fala: eu estou cumprindo o meu papel. E o que mudou na tua vida? Nada. E aqui independe de religião. Eu quero até mencionar que isso acontece com muita frequência também nas igrejas evangélicas. Pessoas que frequentam as igrejas há anos e não têm transformação nenhuma. Pessoas que frequentam as igrejas há anos e continuam sendo fofoqueiros, invejosos, maldosos, maldizentes. Continuam na prática da lascívia, da lascívia, da prostituição, da pornografia. E quando Jesus vê isso, ele fica impressionado que aquele que não fazia parte do contexto da religião volta agradecido. De todos os homens citados nessa passagem, foi o samaritano, o cara rejeitado, que foi curado, porque reconheceu que Jesus era Deus e com o coração quebrantado voltou agradecido devido à sua fé e alcançou a salvação. O que eu quero te dizer nessa noite é que a sua tradição, a sua religião não podem produzir vida em você.
Das 3 coisas que compõem as nossas crenças, a única coisa que pode produzir transformação na sua vida é fé. E a fé é o que te traz a capacidade de interpretar, de discernir um toque e fazer com que isso seja algo que transforme a sua história. Porque se você ficar em tradição e religião, o toque pode ser um toque e nada mais. Mas se você se move por fé, um toque pode ser o início de uma transformação na sua vida. Você decide o que fazer quando você é tocado por Deus. Quantos aqui já foram tocados por Deus? Quantos aqui já sentiram a presença do Espírito Santo? Quantos aqui já sentiram aquele aperto, aquele queimar dentro do seu peito que você dá uma vontade de chorar que você não sabe explicar? E o que você fez com esse toque? E o que você fez com esse toque? Ai, hoje é domingo, eu vou lá para receber outro toque. É gostosinho, dá um negocinho, dá um arrepiozinho. E fica no inho. E não acontece nada. E depois que você sai do inho, você entra no carro. E o teu filho derruba, que você passa lá no drive-thru do McDonald's. Eu passo, o pastor Francisco também, que eu já vi ele lá. Daí o teu filho derruba o Guaraná dentro do carro. E você já fala meia dúzia de palavrão. Acabou de sentir o arrepiozinho. Foi tocado. Saiu da porta da igreja para fora e não mudou nada. Até quando você vai seguir assim na sua vida? De toque em toque? O que Deus nos falou esses dias no retiro é que não basta ser tocado, nós precisamos desejar ser transformados. A tradição e a religião, elas não produzem fome. E quando você não tem fome, você se torna acomodado. E quando você se acomoda, você não consegue mais avançar, porque você não tem mais forças para vencer. Agora, quando você tem uma vida transformada e o Espírito Santo começa a se relacionar com você, você sai de um retiro cansado, chega na sua casa sem dormir e tenta dormir e o Espírito Santo não para. É algo que te mexe que você não sabe falar. Eu não sei porquê, eu estou querendo dormir, mas não consigo. Você se torna alguém insaciável pela presença de Deus. Você sempre quer mais. Você não se contenta em vir à igreja ao domingo. É muito pouco. Porque você não quer só ser tocado. Você quer a transformação de Deus na sua vida. Eu teria muitas coisas para falar de novo daquilo que eu falei de manhã, para poder contextualizar as mulheres. Mas eu quero parar aqui, eu acho que já deu para vocês entenderem do que a gente falou. Somente um foi curado, salvo e transformado, e iniciou de fato uma nova vida. Porque a sua fé prevaleceu sobre a sua tradição e a sua religião. Eu vou repetir para você. Somente um experimentou transformação de fato, porque permitiu que a sua fé prevalecesse sobre a tradição e a religião. Todos nós tivemos esses dias a oportunidade de ser limpos da nossa lepra. Todos nós tivemos a oportunidade nesses dias de ser curado. Todos nós tivemos a oportunidade de jogar no lixo os erros do passado e começar uma história nova. Os homens estão saindo desses dias dessa forma, zerados. A pergunta é: quantos estão reconhecendo a ação de Deus e tomarão atitudes práticas em direção a uma nova vida? Você pode sair de lá zerado e começar já a gerar novas marcas na sua vida a partir de agora à noite. Ou você pode sair lá de lá zerado e falar: eu nunca mais volto a ser o homem que eu entrei naquele dia do retiro. Isso é uma decisão que é tua, a parte de Deus já foi feita. A decisão com aquilo que aconteceu é tua. Quantos terão a coragem de fato de morrer para o eu? E agora eu quero começar a falar para os homens também. Até aqui foi a mesma coisa que eu falei para eles, daqui para frente foi o que Deus me falou nessa tarde. Você pode na sua vida ser tocado e não ser transformado.
Você pode na sua vida ser tocado e ser transformado. E agora é a terceira pergunta que o Senhor nos faz: o que fazer com a transformação que Ele produziu nas nossas vidas? Agora eu pergunto para vocês, homens: foram tocados? Algum de vocês tem consciência que não querem só o toque, fizeram uma aliança de transformação? Quantos fizeram isso nessa manhã? Levante suas mãos. Não querem só ficar no toque, querem ser transformados. Mantenha sua mão levantada, eu quero que as mulheres vejam. Esses homens fizeram uma aliança, falando: não quero só o toque, eu quero ser transformado por Deus na minha vida. Olha que lindo que Deus fez. Agora eu vou te perguntar outra coisa: o que você vai fazer com essa transformação? Porque você pode transformar a sua vida. Que bênção! Não sou mais o mesmo. Não tenho mais os meus mesmos pecados, os mesmos vícios. Agora eu sou um bom marido, a minha esposa está feliz, eu também estou feliz, Deus nos abençoou, aleluia, glória a Deus. Permaneço sentado no banco da igreja e a minha vida segue abençoada, transformada, mas sem produzir vida. Tocados, transformados, mas sem produzir transformação. É o terceiro ponto. Você pode até ser tocado e nunca mais ter experiência com Deus. Você pode ser tocado e ser transformado, mas não ter disposição para produzir transformação. Eu queria te convidar a ler um trecho das Escrituras que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Eu estou vendo uma toalhinha aqui, mas eu tenho 2 toalhinhas personalizadas, feitas pelo presente da Sheilinha. Hoje eu estou com a azul, Sheila. AP Cristiano. Desculpa aí, ó. O apóstolo L ganhou também. Mateus 25. Isso aí é o carinho da Sheila comigo. Eu sempre vou falar, viu, Sheilinha? Para te honrar. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Repita comigo: a cada um segundo a sua capacidade. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: não se compare com o seu irmão. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Tendo ele partido, aquele que recebeu 5 negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebeu 5 e trouxe outros 5, dizendo: Senhor, o senhor me deu 5, eis aqui outros 5. E o senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, o senhor me entregou 2, eis aqui com eles granjei outros 2. O senhor lhe disse: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse o senhor: Senhor, eu conhecia que é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajunta onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas aquele que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus colocou em nós, quando nos criou a sua imagem e semelhança, entre outras coisas, a capacidade de multiplicação. Deus fez o homem e a mulher para produzir multiplicação. Tudo que chega nas nossas mãos tem que multiplicar. Você tem que ser como um rio,
que flui através da sua vida. E tem muitos homens e mulheres de Deus que têm se tornado verdadeiras represas. Tudo que recebem fica neles. Tudo que recebe retém. Deus não te chamou para ser represa, Deus te chamou para ser um rio, por onde flui. E tudo que Ele derrama sobre você se multiplica e alcança outros. Tudo aquilo que Ele nos dá ou faz em nossas vidas deve ser multiplicado. Ser transformado por Deus e não se dispor a transformar é egoísmo. Eu vou repetir isso para você. Você pode ter ouvido o que eu falei nessa noite e falar assim: nossa, é verdade, né? Eu já fui tocado por Deus, mas eu não estou nessa classe que não foi transformado. Eu fui tocado e já fui transformado. Nunca mais fui a mesma pessoa. E quantos frutos você tem dado para Deus? Não, daí é outra história. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas a sua vida tem influenciado? Para quantas pessoas você já se tornou referência? Quantos filhos você já gerou para o reino? Ser transformado e não ter disposição para dar o teu tempo, a tua vida para transformar outras pessoas é egoísmo. Nós somos salvos pela fé. Nós somos transformados pela fé. Mas a fé sem a obra é morta. Aquele samaritano foi salvo e foi transformado pela sua fé. Mas se essa transformação gerada pela fé não tornasse ele um multiplicador, seria como algo morto. Então nós precisamos ser tocados, sim. Nós tivemos um depoimento, um testemunho no retiro do Júnior, que num toque a vida dele foi transformada. Um toque, um dia, uma noite, um culto. Quantos cultos você precisa ter na sua vida para entender que Deus quer produzir transformação em você? Um culto, um toque produziu transformação. Agora não pode parar na transformação. O que eu faço com a transformação que Deus fez em mim? Eu tenho agora de ser um agente de transformação sobre a face da terra. Esse é o propósito de Deus para o homem. Agente de transformação sobre a face da terra. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. O corpo sem o espírito é morto. Quantas pessoas aqui se converteram e conseguem perceber com clareza que quando se converteram, o Espírito Santo passou a habitar em você e seu pensamento mudou, a sua maneira de ver as coisas mudou, seus hábitos mudaram? Você se lembra, você consegue ver um diferencial grande na sua vida? Isso significa que antes você era uma pessoa que caminhava espiritualmente morta. E quando o Espírito produziu na sua vida a regeneração, quando o Espírito te fez nascer de novo, a tua fé te salvou. E aquele corpo que sem espírito estava morto, agora esse corpo possui vida através do Espírito. E você passa a ser um espírito vivificante. Porque não só está vivo, mas vivifica. Você sai de ser vivente para espírito vivificante. Sabe a diferença de ser vivente para espírito vivificante? O ser vivente é como uma pessoa na UTI, vegeta. Está lá, está vivo, está em aparelho, mas está vivo. Mas o que produz na vida? Nada. Tem pessoas que estão caminhando todos os dias assim sobre a face da terra. E o espírito vivificante tem esse nome porque vivifica, produz vida. Você é um ser vivente ou um espírito vivificante? Por onde você passa, você produz vida ou morte? Ou não produz nada? Porque de repente você não produz morte.
Porque afinal de contas você já foi tocado. Afinal de contas você já tem 10 anos de conversão, você já foi transformado. Mas você não produz nada de transformação. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. A tua fé te salvou, te transformou e agora deve produzir frutos, deve multiplicar aquilo que você recebeu. Nos últimos retiros que nós fizemos, no último retiro especificamente dos homens, nós colocamos um lema para os homens: vocês vão entrar aqui homens e vão sair daqui sacerdotes. Esse era o desafio. A ausência do sacerdócio do homem no seu lar. E nós falávamos e insistíamos nisso: vocês têm que se transformar em sacerdotes. E muitos homens saíram daquele retiro realmente restaurando o seu sacerdócio. Agora hoje, a pergunta de Deus à igreja, aos homens e às mulheres, é mais do que um sacerdócio. O Espírito Santo me falava nessa tarde, faz um apelo de forma diferente nessa noite. Não pergunta quem quer ser transformado, não pergunta quem quer ser tocado, pergunta quem está disposto a produzir transformação. Sabe por quê? Porque muitos vão começar a ter desejo de ser ministro. E o Espírito Santo me falava nessa tarde isso. Eu comecei nesse dia a queimar os corações de pessoas pelo ministério. Eu comecei a gerar desejo em pessoas. Eu quero ser um ministro, eu quero ser um pregador, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor, eu quero ser um mestre, eu quero ser um apóstolo. Eu quero ser um agente de transformação sobre a face da terra. Eu não quero pegar a transformação que eu recebi e continuar pela minha vida toda sentada num banco de igreja sem produzir nada. Eu não quero ser uma pessoa que vive de arrepio em arrepio, de culto em culto e não produzo nada. Nessa noite, Deus quer falar com futuros ministros. Nessa noite Deus quer falar com você claramente a respeito do seu ministério. Eu sei que quando eu comecei a falar isso, Deus já começou a te visitar. O Espírito Santo já está te incomodando e você já está pensando com você mesmo: será que eu vou ter que levantar daqui? Ai meu Deus do céu, se eu me levantar, será que eu já estou me comprometendo com Deus? Porque a gente luta para se dispor, para entregar as nossas vidas. Para muitos de nós o ministério é uma vergonha. Eu me lembro ainda novo quando me chamaram ao ministério. Eu fui consagrado evangelista. E às vezes eu chegava numa roda de amigos que não eram cristãos, e alguém que me encontrava e falava assim: oi pastor. Eu falava: não, quem que é o pastor? Morrendo de vergonha de me chamarem de pastor. Agora, hoje, eu me sinto honrado de ter sido chamado por Deus para fazer parte da sua obra sobre a face da terra. O Daniel fez uma apresentação quando ele foi dar o testemunho que eu achei muito interessante, como ele se apresentaria antes da conversão dele e depois da conversão dele. Eu acho que, naturalmente, se eu fosse me apresentar para uma sociedade, eu ia ter que falar os atributos meus como profissional. Então eu falaria da empresa que eu sou diretor, eu falaria dos cursos que eu fiz, das minhas faculdades. E tudo isso, aos olhos de Deus, não representam nada. Não produz nada. Agora, quando eu resolvi entregar minha vida para servir a Ele, eu adquiri um posto, uma posição no mundo espiritual, que é uma posição de honra. Eu fui escolhido para fazer parte do mesmo trabalho ao lado dele. E um dia perguntaram a um pregador, a um grande pregador, falaram assim: olha, por que o senhor não se candidata a presidente dos Estados Unidos? O senhor é tão popular, o senhor tem transformado tantas vidas. E ele falou assim:
como ministro do Senhor, eu não me rebaixaria a essa posição. Tamanha é a honra de ter sido chamado por Deus a fazer parte do ministério. E eu sei que tem ministros nesse lugar que não honram o azeite que foi derramado na sua cabeça, que não se alegram pelo fato de ter sido chamado para participar do time mais poderoso da face da terra. Mas nesse dia, Deus quer tratar com os ministros. Se você é um ministro e tem vivido assim meio desanimado, meio chateado, sem alegria e a gratidão por ter sido chamado ao ministério, Deus quer falar com você. Agora, se você não é um ministro ordenado, mas você sabe que você tem um chamado, Deus já te falou isso, o Espírito Santo queima o teu coração e você tem relutado com isso durante anos na sua vida, hoje Deus está te reivindicando ao ministério. Me entrega a sua vida. Assim como Davi, quando foi chamado para ser ungido rei. Eu não estou dizendo que amanhã você vai ser um pastor, eu não sei se isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Davi, quando foi chamado e foi ungido rei, demorou anos para que ele assumisse o reinado. Mas tem que haver no teu coração primeiro a disposição e a entrega. Fala, Senhor, eu estou disponível. E daí o tempo é com o Senhor. Queria te convidar a se colocar de pé. E não, eu estou falando com homem e mulher. O que Deus está tratando é com a igreja. E hoje Deus resolveu tratar com a tropa de elite dele. É como se Deus estivesse pegando com o maior carinho o seu rosto e falasse assim, vai pedir para sair? Vai ficar se escondendo até quando? Agente secreto de Deus? Só você sabe que é cristão, ninguém mais à sua volta, porque você é o 007 de Jesus. Nessa noite você tem a oportunidade de falar, Senhor, eu estou aqui, disponível, apaixonado e disposto a produzir transformação. Aquilo que eu recebi, eu quero dar. Porque tudo que vem nas nossas mãos tem que se multiplicar. Você foi transformado, produza transformação. Isso não é uma opção. Isso é uma ordenança bíblica, e Deus diz na sua palavra que vai prestar conta de tudo que nos deu e o que a gente fez com o que Ele nos deu. A quem muito foi dado, quantos receberam muito esses dias? Levante sua mão. Tremendo, mas tenha convicção de uma coisa, muito te será cobrado. O que você vai fazer com a transformação que você recebeu? Eu quero que se apresentem-se os ministros, que se apresentem os ministros. Enquanto os ministros vêm à frente, ministros que eu falo, aqueles, pode vir, é aqueles realmente que sabem que tem um chamado ministerial e querem se colocar disponíveis, ainda que isso não seja hoje, daqui a um ano, mas eu quero que a gente marque, eu quero depois tirar uma foto dos homens que vão vir aqui, homens e mulheres também, que tem um chamado ministerial, venham aqui à frente, você que quer se colocar disponível para o reino, você que quer ser um agente de transformação do reino. Caramba, eu estou até emocionado de ver algumas pessoas vindo. Eu já estou começando a ver aqui pastores, profetas, pastor Demétrios, mestre Daniel, pastor Ricardo Giovanelli e sua pastora Andréia, meu amigo de ministério, pastor Daniel e Renata. Estou querendo ver o pastor Rosemar vir à frente. A cara que ele olhou. Ah, garoto! Agora eu senti firmeza. Queria me despedir das pessoas que estão em casa. E se você está nos vendo, ouviu essa palavra e quer colocar a sua vida disponível para que Deus te use, feche os teus olhos onde você está, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te pedir por cada pessoa que está nos assistindo nessa hora. Não basta que ela tenha sido tocada, não basta que tenha sido transformada, é necessário colocar a sua vida à disposição para produzir transformação. E eu te peço que essa disposição, que essa decisão venha hoje sobre a vida de cada pessoa que está nos assistindo. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Até aí o próximo culto.